Você já passou a vida inteira com uma sensação estranha, quase imperceptível, como se fosse um estrangeiro em um país desconhecido. Observa o mundo ao redor, suas ambições desenfreadas, suas disputas intermináveis, seus desejos vazios e algo dentro de você sussurra baixinho: esse não é o meu lugar. Você cumpriu seu papel, construiu uma carreira, formou uma família, seguiu todas as regras. Mas por baixo de tudo isso, sempre houve um incômodo persistente, uma voz dizendo que você carrega uma sabedoria além dos seus anos, que guarda lembranças de um lugar onde tudo fazia sentido, onde a paz era profunda e natural. Uma saudade cósmica de um lar que nem sequer consegue nomear. Se essas palavras tocam algo profundo dentro de você, então essa mensagem é para você. Não é um aviso de que algo está errado, mas uma confirmação. Você não é louco, não está quebrado. Você é apenas um dos primeiros a chegar. Durante décadas de pesquisa sobre o inconsciente humano, Dolores Cannon fez uma descoberta revolucionária. Existem 3 ondas de almas voluntárias que vieram à Terra para auxiliar na grande transformação planetária. E a primeira onda, segundo ela, teve a missão mais árdua de todas. Eles foram os pioneiros, os desbravadores, aqueles que mergulharam na parte mais densa e escura da linha do tempo para ancorar a luz antes de todos os outros. Hoje, vamos além das descrições genéricas. Vamos mergulhar nos registros de Dolores para revelar 5 sinais esquecidos, sutis e muitas vezes mal compreendidos que identificam uma alma da primeira onda. Não são os sinais óbvios que você encontra em listas espirituais comuns. São verdades profundas e silenciosas que esses seres carregam consigo há décadas, como um segredo guardado no peito. Ao explorarmos esses 5 sinais, peço que não apenas escute com a mente, mas sinta com a alma. Isso não é um exercício intelectual, é um reencontro. Antes de analisarmos os sinais, precisamos entender a missão, porque a jornada da primeira onda foi tão singularmente desafiadora. Segundo o inconsciente coletivo, esses voluntários começaram a encarnar em massa entre o final dos anos 1940 e a década de 1960. Eles chegaram em um mundo pós-guerra marcado pela rigidez, pelo materialismo extremo e por um esquecimento espiritual profundo. A frequência do planeta estava no seu ponto mais denso. Sua missão não era fundar organizações, escrever livros ou liderar movimentos. Era simplesmente sobreviver e existir. Ao encarnar com sua vibração superior e apenas viver na Terra, eles funcionaram como transformadores energéticos. Lentamente, com esforço e muitas vezes com dor, começaram a elevar a frequência base da consciência coletiva, abrindo caminho para que as ondas seguintes pudessem chegar sem serem esmagadas pela densidade. Mas qual é a essência dessa diferença? É a assinatura energética única desses seres. O inconsciente revelou que as almas da primeira onda são frequências elevadas em ambientes de baixa vibração. Imagine tentar ligar um supercomputador na rede elétrica de uma fazenda dos anos 1950. O sistema entra em colapso, sofre quedas de energia, sobrecargas, curtos-circuitos. Ansiedade, depressão, exaustão, tudo isso são sintomas dessa dissonância vibracional. Seu maior desafio foi viver em um estado de conflito constante com a consciência coletiva ao redor. Por isso, muitos deles enfrentam problemas crônicos de saúde, distúrbios autoimunes, fadiga inexplicável, sensibilidade a ambientes. Seus corpos físicos lutam para conciliar a enorme diferença entre a frequência natural de suas almas e a densidade da Terra tridimensional. Eles vivem, na prática, com um jet lag espiritual permanente. Foram enviados como comandos espirituais, lançados em território inimigo sem mapa, sem rádio e sem memória da missão. Seu único guia era aquela sensação persistente de que havia algo mais. Muitos passaram a vida inteira sem jamais compreender a verdadeira natureza heróica de seu sacrifício. Entender essa realidade energética é a chave para decifrar os 5 sinais, que não são meras peculiaridades psicológicas, mas sintomas diretos dessa dissonância fundamental. O primeiro sinal, aversão a conflitos racionais, não é que você seja passivo. Quando se trata de defender algo em que acredita, você pode ser firme, até implacável, mas tem uma repulsa quase física a brigas mesquinhas movidas pelo ego. Quando presencia discussões por coisas insignificantes, fofocas, disputas por poder ou por quem está certo, não é só irritação que sente, é exaustão. Parece algo profundamente ilógico. Em uma das sessões, ao ser questionada sobre essa característica, a consciência respondeu: seu sistema operacional é baseado em lógica e unidade. Conflitos por vaidade são arquivos corrompidos em seu código. Seu sistema não os processa. Eles geram um erro no seu campo energético. Pense nisso. Um erro no seu campo energético. É por isso que se sente esgotado depois de estar perto de discussões. Seu corpo luta para processar dados corrompidos. Não é fraqueza, é sintonia fina. Você é um instrumento de alta precisão sendo forçado a ouvir estática e isso desregula todo o seu ser. Não é um defeito, é a prova da origem elevada da sua alma. O segundo sinal, uma espiritualidade solitária e conectada à natureza. Durante toda a vida, você sentiu um chamado espiritual profundo, mas nunca se encaixou nas religiões organizadas.
Dogmas, rituais e hierarquias, tudo parecia uma versão distorcida de uma verdade que você conhecia de forma mais simples e direta. Seu verdadeiro templo sempre foi a natureza. Encontrou mais divindade em uma floresta silenciosa, às margens de um rio ou sob um céu estrelado do que em qualquer construção humana. A consciência explicou, eles vêm de mundos onde o divino não é uma entidade externa a ser adorada, mas a própria força vital que anima todas as coisas. Não precisam de um prédio para encontrar Deus. Estão acostumados a caminhar dentro de Deus todos os dias. É por isso que se sente em casa quando está sozinho na natureza. Você está reconectando com um ambiente familiar. Sua alma reconhece instintivamente que as árvores, os animais, as estrelas são partes da mesma inteligência universal. Suas caminhadas solitárias não foram uma fuga do mundo, mas uma peregrinação de volta ao único templo que sua alma sempre conheceu. O terceiro sinal, a síndrome do observador. Desde criança, você se sentiu como um antropólogo estudando uma tribo estrangeira. Participa da sociedade, mas uma parte de você sempre fica à parte, observando, tentando decifrar seus costumes estranhos. Vê as pessoas correndo atrás de fama, riqueza e poder e sente mais curiosidade do que desejo. Isso pode gerar uma solidão profunda, mas é uma marca registrada da primeira onda. O trabalho de Dolores revelou a razão. Eles são observadores porque, em essência, são estrangeiros que se ofereceram para entrar. Sua missão exigia que mantivessem um grau de desapego em relação ao jogo tridimensional, sob o risco de se deixarem hipnotizar por ele e esquecerem seu propósito. Essa perspectiva lhes confere uma sabedoria singular, a capacidade de enxergar a matriz como ela realmente é. A sensação de ser um estranho não era um defeito, mas um mecanismo de segurança cuidadosamente projetado para garantir que jamais se perdessem por completo na ilusão. O quarto sinal é uma resistência instintiva a rótulos e grupos. Você é uma pessoa profundamente compassiva, mas sempre se esquivou de ser encaixado em caixas. Afasta-se de partidos políticos, orgulhos nacionalistas e até mesmo de etiquetas espirituais. Não porque lhe faltem convicções, mas porque sua alma opera a partir de uma consciência de unidade. Ela sabe, no mais íntimo, que todos os rótulos são instrumentos de separação. O inconsciente traduziu isso com perfeição. Como uma gota d'água que se lembra de ser o oceano poderia se contentar em ser chamada apenas de salgada ou molhada. Ela conhece sua verdadeira identidade, o oceano inteiro. Essas almas resistem a definições porque estão em constante lembrança da unidade. Enquanto outros encontram conforto e identidade em seus grupos, você sempre encontrou sua essência mais pura no silêncio sem rótulos do seu próprio ser. Essa recusa em ser definido não é medo de compromisso, mas lealdade a uma realidade mais elevada, que você carrega gravada em cada célula. O quinto sinal é uma estranheza existencial profunda, o mais incompreendido de todos. Ao longo da vida, você experimentou ondas de um cansaço que vai além do físico. Não é o esgotamento comum de um dia exaustivo, mas uma fadiga de alma, uma sensação de que já viu esse filme antes inúmeras vezes. Não é depressão, embora muitos a confundam com ela. A depressão é desesperança. Essa estranheza é diferente. Como o inconsciente revelou a Dolores, os pioneiros são as almas mais antigas, mais experientes. Já viveram tudo, viram impérios nascerem e ruírem centenas de vezes. Voluntariaram-se para essa missão como seu último turno em uma realidade densa e dualista. O cansaço que sentem é a fadiga honrosa de um soldado antigo que sabe que a guerra está quase no fim. Esse é o sinal definitivo de um ser da primeira onda. O esgotamento que você carrega não é sinal de fraqueza, mas a confirmação de que sua longa jornada está finalmente chegando ao fim. Identificamos os sinais. Esses sintomas de uma alma de alta frequência em um mundo denso não eram aleatórios. Faziam parte de uma missão passiva, porém profundamente importante, esquecida pelo tempo. O inconsciente a chamou de âncora de frequência. Enquanto as ondas posteriores vieram para construir e criar, a missão primordial dos primeiros era simplesmente sustentar uma vibração. Imagine uma sala escura. Os primeiros eram as primeiras velas acesas naquela imensidão. Não precisavam fazer nada. Sua mera existência, sua própria luz, começava a transformar a atmosfera do ambiente. Sua aversão a conflitos era você ancorando a frequência da paz. Sua espiritualidade solitária na natureza era você ancorando a consciência planetária. Sua síndrome de observador era você ancorando a consciência objetiva, livre de julgamentos. Sua resistência a rótulos, você ancorava a unidade. E seu cansaço profundo era o custo energético de ser uma âncora viva em um mar revolto. Você não veio para lutar contra a escuridão. Veio para ofuscá-la simplesmente sendo quem é. Você é um diapasão vivo, transmitindo uma vibração superior para o coletivo, mesmo quando se sentiu perdido, sozinho ou sem propósito. Cada vez que escolheu a gentileza em um mundo cruel, cada vez que buscou beleza em meio à feiura, estava cumprindo sua diretriz primordial.
Essa é a verdade heróica da sua vida. Você esteve em missão desde o primeiro suspiro. Se reconheceu nesses sinais, que este seja um momento de validação profunda. Deixe cair dos ombros o peso de uma vida inteira se sentindo errado ou diferente. Você é um pioneiro, um ser da primeira onda. Sua sensibilidade foi sua superpotência, sua solidão, seu treinamento. Sua estranheza, sua medalha de honra. Você cumpriu a parte mais difícil da missão, manteve a luz acesa, ancora a frequência, sobreviveu, e agora sua missão entra em uma nova fase. Você não está mais aqui apenas para resistir, está aqui para guiar. A segunda e terceira ondas, seus irmãos de alma mais jovens, estão despertando agora. Sentem a confusão, os sintomas energéticos que você navegou a vida inteira. Precisam da sua sabedoria, da sua calma, da força silenciosa de quem já trilhou esse caminho. Sua nova missão é ser um farol. Não precisa pregar, não precisa convencer. Basta permanecer na sua verdade, encarnar a paz que lutou tanto para encontrar e ser uma presença estável e amorosa para aqueles que estão apenas começando. Então, eu o convido a reivindicar oficialmente sua identidade e aceitar sua nova missão. Vá até os comentários e declare para o universo ouvir: sou um pioneiro da primeira onda, mantive a luz, e agora estou pronto para ser a luz. Aceito minha nova missão de guiar, que este seja um chamado global aos pioneiros que abriram caminho, que nos encontremos e reconheçamos a jornada incrível que compartilhamos. Assine e junte-se a esta comunidade de iluminadores. Nossa próxima exploração mergulhará na missão secreta da segunda onda e em como sua jornada difere da sua. Obrigado, pioneiros. Seu trabalho mudou o mundo. Bem-vindos a casa.